precisamos buscar direções de Deus para as nossas vidas. Fale para o irmão que está do seu lado. Busque direção de Deus para a sua vida. Olhe para outra pessoa e diga assim: busque direção de Deus para a sua vida. Amém? Eu estava lendo um livro ontem que falava justamente sobre isso, sobre uma garota que estava perdida num lugar de encantamento. E aí essa garota se deparou com um certo animal, e essa garota perguntou para essa pessoa, né, para esse animal, disse assim, qual é o caminho que eu devo pegar? Ela perguntou, qual que é o caminho que eu tenho que pegar? E aí o animal disse assim, mas para onde você quer ir? Aí ela disse assim, eu não sei, eu só quero saber qual é o caminho que eu devo pegar. Aí o animal disse assim, se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho serve. Olha para o irmão que está do seu lado. Se você não sabe aonde você quer ir, aonde você quer chegar, então qualquer caminho serve para você. Qualquer caminho serve. Você tem que saber para onde você quer ir. Para onde você quer ir? Você tem que saber aonde você quer chegar. Quando você sabe aonde você quer chegar, então vai aparecer o caminho certo para você chegar, sim ou não? É assim que acontece. Até esse aplicativo que tem aí, que mostra o mapa, ele vai perguntar para você para onde você quer ir. Ele sabe até onde você está, né? De repente dá para saber até onde você está, a sua localização. Mas ele pergunta para onde você quer ir. E aí, se você não colocar lá aonde você quer ir, se você não colocar às vezes o número, o bairro e também a cidade, ele vai te mostrar às vezes um lugar que tem nada a ver. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Mas você precisa saber qual é o lugar que você quer ir. Josué está recebendo uma direção aqui de Deus, porque ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele não ia recuar, voltar para o Egito. Não era isso que estava no coração dele. Ele não iria mais andar 40 anos no deserto. Isso não era o que estava no coração dele. Josué foi um líder preparado por Moisés para levar o povo de Israel à terra prometida. Então, se o propósito na vida de Moisés foi tirar o povo do Egito, o propósito na vida de Josué era colocar esse povo na terra do Egito. Então ele recebe essa incumbência de levar o povo para a terra do Egito. Só que ele precisava de uma direção, ele precisava de uma estratégia. Porque o líder dele, o grande líder dele, que ele amava, não estava mais. A Bíblia diz que já estava morto. A Bíblia diz que o povo até chorou, ficou um determinado tempo chorando a morte de Moisés. Que a Bíblia também diz que ninguém sabe onde é que esse homem foi sepultado. Alguns falam que não se sabe, talvez os ossos dele foram escondidos, porque iria se tornar uma grande idolatria, porque Moisés é uma grande referência para o povo de Israel. Então agora Josué tem a incumbência de colocar o povo na terra prometida, mas ele precisava de algo para poder ser bem sucedido. Fale para o irmão que está do seu lado. Deus também quer abençoar todas as áreas da sua vida. Mas para você ser abençoado, você também precisa obedecer às estratégias dele para a sua vida.
se você obedecer às estratégias dele, tudo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Amém ou não? Ninguém está aqui, irmão? Então, o que é que Deus falou para Josué? Deus falou aqui no verso 6. Josué, primeira coisa que você tem que fazer, se esforce. Ela põe no meu coração, viu? Primeira coisa que você tem que fazer. Está vendo que o esforço não vem de Deus. O esforço vem de você. Então, se você falar assim, eu não quero. Então, Deus vai dizer: a primeira coisa que você tem que fazer, se esforce. Bate no ombro do seu irmão e fala assim para ele: primeira coisa, meu irmão, se esforce. Bate nele, pode bater, aquele ombro lá do outro lado. Vai, não tem fé aí? Tem fé? Dá um ombro aí, dá um ombro. Primeira coisa, meu querido, se esforce. Segunda coisa que Deus está dizendo. Qual é a segunda coisa? Tenha bom ânimo. Fala para o irmão que está do seu lado. Se você não tiver bom ânimo, meu irmão. Hoje eu estava conversando com uma pessoa. Ele nem cristão é. Olha só. Nem cristão ele é. Mas ele disse assim para mim. Ele fala assim para mim, um versículo bíblico. Ele disse assim. Ele citou um versículo bíblico para mim. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha muito bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, fale para o irmão: problemas você vai ter, aflições você vai ter, mas a única coisa que você não pode perder é o ânimo. Fala para o irmão que está chorando. Se você está desanimado aqui nessa noite, meu irmão, Deus já está falando para você: tenha ânimo e se esforce. Fala de novo: tenha ânimo e se esforce. Vamos lá, fala de novo: tenha ânimo. Às vezes a pessoa fala assim: esse calor, estou desanimado por causa do calor. Coloca a culpa no calor, não é? Sei que o calor dá um desânimo, não é? E aí, mas quando está frio, é a mesma coisa. Eu não sei o que a pessoa precisa, ou com frio ou sem frio. Então, duas coisas que Deus está dizendo: isso aqui eu não vou te dar, isso aqui é você que precisa fazer, se esforçar e ter ânimo. Fale para o irmão que está do seu lado: nunca mais você vai esquecer disso. Você precisa se esforçar e você precisa ter bom ânimo. Outra coisa que ele continua dizendo no verso 7, ele diz assim: esforça-te e ser muito corajoso. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem que ter coragem, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala assim: você precisa ter coragem, meu querido. Olha para outra pessoa e fala assim: tenha coragem. Bem? Então, esforçar, ter ânimo e ter coragem são as três coisas que você precisa fazer para que algo se inicie na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: se esforçar, ter bom ânimo e ter coragem. Bem? Agora vamos continuar. Aí Deus diz assim, ele diz aqui em Josué capítulo 1 e no verso 7: cuida em fazer, olha aí, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O que Deus está falando aqui para nós? Eu tenho que ter cuidado em fazer alguma coisa. Qual é o que eu preciso fazer? Eu preciso ter cuidado em obedecer a palavra. Josué pegou isso. Ele entendeu: isso aqui é estratégia de Deus para que a minha vida seja abençoada. Vamos continuar. Ele está dizendo assim, verso 7: então somente só cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou,
E ele continua dizendo: dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: ó, eu quero abençoar a sua vida. Vou tentar falar de novo para ver se você pega isso daí. Deus está dizendo: eu quero abençoar a sua vida. Deus está dizendo isso aqui na Bíblia. Mas ele disse assim: cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. E aí ele continua dizendo: para que sejas, oh glória a Deus, bem sucedido por onde quer que andes. Deus está dizendo assim: se você não se desviar da minha palavra, se você obedecer a minha palavra, aonde você estiver, a Bíblia está dizendo, você será bem sucedido. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: olha a direção que Deus está te dando nessa noite. Se você não se desviar da palavra de Deus, se você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, se você se esforçar em obedecer a palavra de Deus, então aonde você estiver, você será bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedidos aqui nessa noite, irmão? Essa foi a estratégia. Josué não poderia entrar na terra prometida sem uma estratégia. Ele não poderia entrar simplesmente por entrar, ele precisava de uma direção. E Deus deu essa direção para ele. Porque Deus estava dizendo: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Porém, você tem que fazer como Moisés fez. Se você fizer conforme Moisés fez, se você não se desviar dessa palavra, então aonde você estiver, Josué, eu vou ser com você e você vai ser bem sucedido. Se você for ler o livro de Josué, você vai ver que Josué foi muito bem sucedido em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas. Qual era o segredo de Josué? Ele orava mais, não era isso? Qual era o segredo de Josué? Ele já leu a Bíblia 50 vezes, não era isso? Nem Bíblia tinha naquela época. Qual era o segredo de Josué? Ele andava conforme a palavra e ele não se desviava da palavra. Porque ele andava pela palavra e não se desviava, ele era bem sucedido. Posso estar aqui, pode dar glória a Deus aí bem forte. Josué já está na terra. Josué já tinha passado lá o Rio Jordão, que estava transbordando. Josué já tinha vencido a Jericó. Josué já tinha vencido, eram 33 reis que existiam naquela terra. Josué venceu a grande maioria. E ele foi tomando posse de terras e mais terras e mais terras e mais terras. Agora Josué está velho. Ele está avançado na sua idade. E aí, antes da sua morte, ele vai falar o seguinte: Josué 23, vamos lá. Josué 23. Josué capítulo 23, perdão. E aqui o verso 6. Vou ler o verso 1. Passados muitos dias depois que o Senhor havia dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, o que aconteceu aqui? Quando a Bíblia fala dado repouso, a Bíblia está dizendo que aquilo que foi dado para eles, eles executaram. Aquilo que foi dado para Josué, ele fez. Aconteceu exatamente aquilo. O propósito de Deus aconteceu na vida dele. Mas qual foi o segredo de Josué? Vou continuar.
E sendo Josué já idoso, e ele estava entrando em dias, aqui é entrando em dias, quer dizer, ele já estava prestes a morrer. Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e lhes disse: eu já sou velho e estou entrando em dias. Vós tendes visto que tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Josué está dizendo, está vendo? Tudo que aconteceu com vocês é Deus que está pelejando por vocês. Verso 4 ele diz: vede vós, vede que vos reparti por sorte estas nações que restam para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho eliminado desde o Jordão até o grande mar para o ocidente. Verso 5 ele diz: o Senhor vosso Deus as impelirá. Ele está dizendo assim, ó, ainda tem um pouco, mas eles vão ser expulsos. Deus vai ser com vocês. O Deus que foi comigo vai ser com vocês. Eu já estou velho, estou avançado, estou sentindo que eu vou partir. Mas a obra que Deus começou, Ele vai completar essa obra. Josué está falando isso para o povo. E aí ele continua dizendo aqui: o Senhor vosso Deus, verso 5, as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a sua terra. E ele diz: como o Senhor vosso Deus vos prometeu. É uma promessa que Deus vai cumprir. Agora veja bem o que ele continua dizendo. Olha lá. Esforçai-vos. Ele guardou ou não guardou a palavra? Sim ou não? A mesma palavra que ele está recebendo. Vou fazer que nem aquele irmão lá. A mesma palavra que Deus está falando para ele antes de ele entrar na terra, ele agora está transmitindo para o povo. Ele está dizendo: esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés. Qual foi a chave da vitória na vida de Josué? Ele guardou a palavra. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Tinha uma palavra de vitória sobre a vida dele. Ele disse: se eu cumprir isso daqui, então aonde eu colocar os meus pés, eu vou conquistar. Aonde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. Quem está aqui pode dar glória a Deus aí bem forte, meu irmão. E ele continua dizendo: para que dele não vos aparteis. E ele diz, ó: não olhe nem para a direita e nem olhe para a esquerda. Olha o segredo que Josué está passando aqui para o povo. Ele está dizendo: assim como eu fui, vocês devem agir também. Se vocês querem ver a obra de Deus se completando na vida de vocês, façam como eu fiz, porque eu fui imitador também de Moisés. E aí diz aqui a palavra de Deus: não os mistureis com essas nações. E aí vai por diante toda uma direção que ele dá. Mas, diga assim comigo: a palavra que Deus falou a Josué, ele guarda esta palavra, e através desta palavra, aquilo que era para ele cumprir, se cumpriu, porque ele guardou a palavra. Quem está aqui pode dar glória a Deus aí nessa noite? Então, no final da vida de Josué, ele ainda caminhava em cima da palavra que foi liberada sobre ele. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes não, eu tenho certeza e convicção que Deus já falou com você. Eu tenho certeza e convicção que Deus já trouxe para você várias palavras.
Mas eu também tenho certeza que você não lembra de nenhuma delas. Porque o segredo é você lembrar da palavra. O segredo é você andar pela palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Há uma palavra profética liberada sobre a tua vida. Não existe a mesma palavra lançada para todos. Existe uma palavra, fala para o meu estacionado. Existe uma palavra profética liberada para a sua vida. Então Deus está dizendo o seguinte: se você me buscar, eu vou trazer à memória a palavra profética que eu já liberei sobre a sua vida. Você tem que buscar isso. Mas o que é que acontece conosco? O problema é a nossa instabilidade emocional. Esse é o problema. O problema são as dificuldades que nós passamos no dia a dia. O problema é muitas vezes a nossa falta de fé. E quando junta tudo isso, nós acabamos modificando a palavra original que Deus lançou sobre a nossa vida. Nos perdemos em meio a essas lutas, a esses ataques, a esses problemas, e nos esquecemos da palavra original que Deus liberou sobre a nossa vida. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se lembre da palavra. No ano de 2006 foi quando nós abrimos a igreja. Dia 9 de abril de 2006, nós abrimos a igreja no bairro de Tucuruvi, na casa de uma das irmãs. Foi lá que nós fizemos nosso primeiro culto inaugural, né? Abrimos a igreja num salão, num quintalzinho bem pequenininho. A partir dali, nós entramos no processo, porque não basta ter só um espaço físico. Tem que haver um reconhecimento. Biblicamente tem que ter um reconhecimento. Porque tem muita gente por aí que fala assim: eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bisqueirinho, eu sou... Mas quem te ungiu? A minha mãe. Não, tem um mais novo aí. Sim, patriarca. Oxi, a guerra de égos é grande, irmão. Tem patriarca. Tem muitos que falam assim, né? Eu sou isso, sou aquilo. Aí você pergunta: quem foi que te ungiu? Aí a pessoa fala: foi a minha mãe que me ungiu. Então, na verdade, o chamado ele é de Deus, mas tem que haver um reconhecimento. A maioria, o reconhecimento às vezes acontece através da própria igreja. E aí vem uma autoridade, né? E essa autoridade, com outras autoridades, concordam que através dos frutos que você está dando, você tem uma unção específica. Tem muita gente por aí, irmão, que não tem unção nenhuma. Aliás, tem a unção do Absalão. Conhece a unção do Absalão? Abre salão. Lembra? Que é a unção da rebeldia. Porque Absalão, filho de Davi, se rebelou contra o próprio pai porque não concordava com as coisas do pai. E ele se tornou um político porque ficou na entrada da cidade. E ali ele ficava discursando, dizendo: olha, não vai falar com meu pai não, pode deixar que eu escuto o seu problema e eu resolvo o seu problema. E foi ali que ele conquistou as pessoas, e as pessoas se rebelaram contra o rei Davi. Mas o final de Absalão foi a morte. Ele morre entre o céu e a terra, assim diz a Bíblia, porque quando ele está fugindo ali do exército de Davi, ele é preso num galho, né, e ele fica ali pendurado num galho e ele acaba morrendo. Por que eu estou falando isso? Porque no ano de 2006,
era, se eu não estiver enganado, outubro, ou novembro. Vocês foram lá? Ou vocês foram no Congresso da Lagoinha? Em novembro, nós fomos, em novembro, nós fomos num congresso. Nesse congresso, nós recebemos o nosso reconhecimento, recebemos um reconhecimento pastoral, e aí nós estamos debaixo dessa cobertura, nós somos reconhecidos, por exemplo, se alguém pergunta assim para mim, quem te ungiu? Eu dou o nome completo. Quem é o seu pai espiritual? Eu dou o nome completo, porque eu tenho filiação espiritual. Eu não sou um Zé Ninguém, não sou um Absalão. Quem é seu pai? É esse daqui. Qual a sua filiação? É esse daqui. Quem te ungiu? É esse daqui. E ali, nesse dia, nessa noite, que era a noite, nós recebemos a unção. O óleo caiu sobre a minha cabeça, veio o reconhecimento pastoral e a unção que cai sobre a barba de Arão, como diz a Bíblia, minha esposa também é separada também, então nós fomos separados a esse ministério. Porém, naquele dia, naquela noite, Deus me deu uma palavra. Não foi só um derramar de óleo. Naquela noite, Deus me deu uma palavra. E aquela palavra queimou meu coração, ardeu meu coração, porque era ali que estava iniciando o meu ministério. Eu já era pastor de uma outra igreja, separado por um outro pastor, mas quando nós saímos de uma igreja, nós não, porque às vezes, olha quando as pessoas erram, você está dentro de uma igreja, você pode ser evangelista, pastor, você pode ser o que for, mas você é um evangelista, um pastor, um profeta, qualquer coisa que tenha dentro da igreja, você é aquilo porque você está debaixo da cobertura de alguém. E aí, olha como está o erro das pessoas. Eles se enchem de orgulho, muitas vezes dizem, agora eu sou mais usado que aquela pessoa que me separou, e aí ela prefere sair, muitas vezes sem a bênção, e ela prefere abrir um ministério, e infelizmente elas atraem outros rebeldes. Então, ao invés da igreja estar aberta para ser um canal de bênção, a igreja está ali sendo um instrumento muitas vezes de destruição, porque não está acontecendo nada dentro daquele lugar. Entenda isso que eu estou falando. Então Deus me deu uma palavra, e essa palavra arde dentro de mim até hoje. Se eu tenho que andar, eu tenho que andar por essa palavra. Pergunte para o irmão que está do seu lado. Algum dia, algum profeta maior, ou algum profeta menor, ou algum profeta moreninho, já colocou a mão sobre a sua cabeça e já liberou uma palavra sobre você? Fala assim para ele, para ela. Então, menino, é sobre essa palavra que você precisa andar. Fala mais forte, é sobre essa palavra que você precisa andar. Então, não se deixe ser levado pelos problemas emocionais. Não se deixe ser levado pela falta da fé. Não se deixe ser levado pelas dificuldades existentes, na nossa vida, porque isso vai acontecer diariamente. Não existe um evangelho onde você não vai ter luta. Não existe um evangelho onde você não vai passar por dificuldade. Não existe. Onde você não vai passar por calúnia, por perseguição. Não existe um evangelho como esse. Mas no meio dessas coisas, reorganize a sua vida. Não seja uma pessoa inconstante, seja uma pessoa constante. Não seja uma pessoa inconsistente, seja uma pessoa consistente. Seja uma pessoa coerente.
dia disse: vamos entrar no barco. E eles entraram no barco. E Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Qual é a palavra que Jesus liberou para eles? Vamos passar para o outro lado. Foi a palavra que ele liberou. Eles estão no barco, agora já é noite, o tempo muda, vem um vento, o vento começa a balançar o barco, vem uma tempestade. Os pescadores que estavam dentro do barco ficaram espantados. Irmão, quando o pescador fica com medo, aí é hora de você ficar com medo também. Eu já passei por isso já. Um raio, eu estava num barco e caiu um raio na água, lá no mar. Um desses braços que dão, né? Sai do mar. E caiu um raio. O pescador foi para baixo da lona do barco. Se o pescador for para baixo, vai pronto, agora eu vou morrer. Não é? Porque ele tem que passar segurança para a gente. Mas se ele pulou e foi para baixo da lona, eu falei: pronto, agora eu não sei nem nadar. E caiu uma chuva terrível que nós não conseguimos ver nada. E a água trava para lá e para cair no barco. Naquele dia, eu nem crente eu era, hein? Naquele dia, eu nem sei quantos Pai Nosso eu rezei na época. Falei: agora vai. Mas Deus tinha uma obra na minha vida. Os pescadores, voltando para a Bíblia, agora estão assustados. Mas como é que estava Jesus? Dormindo. Estava dormindo, meu irmão. Por que ele estava dormindo? Porque uma palavra tinha sido liberada para ele. E essa palavra ele liberou sobre os seus discípulos. Deus disse para ele: meu filho, atravesse, vá para o outro lado. E ele transmitiu a palavra para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Só que quando você está indo para o outro lado, quando você está passando por um momento de mudança na sua vida, o mar vai se agitar, as águas vão vir, a tempestade vai vir, as coisas vão acontecer para tentar te impedir. Mas quando você guarda a palavra, quando você guarda a promessa, tem promessa de Deus liberada sobre a sua vida, vai buscar isso nos cadernos que você anota, vai buscar isso nas ministrações que estão na grade. Tem palavra de Deus, promessa de Deus liberada sobre a tua vida, e eu quero te dizer, essa palavra vai se cumprir na tua vida. Deus está dizendo: se alinha por essa palavra, porque é através dessa palavra que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Aí, alguém lá chega e vai acordar Jesus: mestre, mestre. E é assim, né? Quando a gente está passando por uma situação, a gente, né? Aí Jesus acorda e ele diz: que foi? Ô mestre, não te importas? Você não está incomodado? Nós vamos morrer. O mestre levanta, porque ele estava pela uma palavra. O mestre levanta e diz: mar se aquete, vento cesse. E o que aconteceu? Cessou. E aí eles ainda foram chamados de crente bullying. Sabe o que é crente bullying, né? O bullying é o que serve para pôr café. Então, crente bullying, o crente pôr café. Jesus falou: vocês não estão exercitando a fé só por causa de um balançozinho, só por causa de um ventozinho, só por causa de uma chuvazinha. Ei, eu não falei que nós iríamos para o outro lado? Só que para você ir para o outro lado vai vir a tempestade. Fale com o irmão mais uma vez que está do seu lado: há uma palavra sobre a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: se lembre da palavra. Toda vez que você se lembrar desta palavra, você vai se alinhar ao propósito de Deus para a sua vida. E eu vou te dizer o seguinte: se você não sabe, Deus é muito misericordioso, porque eu já entendi o que é uma parte do meu ministério. Eu sou profeta.
Não é só o dom profético, mas eu tenho uma unção profética. E eu sei que aonde eu vou é para trazer avivamento, despertamento. Então, é o que está sobre a minha vida. Se eu ando por essa palavra, irmão, o céu se abre. Não é por minha causa, é porque eu estou andando pela palavra que Deus deu. Então é necessário que você comece a buscar momentos para Deus despertar em você, fazer você lembrar da palavra, porque eu tenho certeza que em algum lugar, talvez num monte, numa igreja, num círculo de oração, numa reunião, numa célula, em algum lugar, Deus usou alguém para trazer uma palavra sobre a sua vida. Vai em busca dessa palavra. Começa a orar a partir de hoje. Deixa as preocupações de lado, deixa a ansiedade de lado, deixa o medo de lado. Entregue isso na mão do Senhor, porque Deus vai cuidar disso. E vai em busca da palavra. Mas pastor, eu quero um livro. Não, irmão. Às vezes é apenas uma palavrinha só que Deus liberou sobre a sua vida. Quando você descobre essa palavra e anda por essa palavra, quando você não se desvia nem da direita nem para a esquerda, quando você se esforça e tem ânimo para andar nessa palavra, então a Bíblia vai dizer, ela diz para você: aonde você estiver, você será bem sucedido. Sabe por quê? Porque você anda pela palavra. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pode? Olha só. Fala as portas que ele merece essa noite. Em nome de Deus, vamos aplaudir. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem quer esse Deus? Põe a mão sobre o seu coração. Nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus vai colocar pessoas. Deus vai colocar pessoas diante de você, para que essas pessoas te lembrem da palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar. Você vai lembrar dessa palavra. E eu quero te dizer uma coisa bem forte. A palavra que Deus liberou sobre você é a palavra que define você. Eu pergunto isso para as minhas filhas espirituais que eu tenho aqui. Eu pergunto para eles: o que vocês pensam de mim? Assim como Jesus perguntou para os discípulos: o que é que vocês pensam de mim? Eles falam: vocês. Então a palavra liberada sobre a minha vida me define. A palavra liberada sobre a sua vida, ela te define. E eu vou te dizer uma outra coisa. Se você é uma pessoa que está aqui buscando a transformação, a transformação ela só vem quando você começa a cumprir a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Então, se você está dizendo assim, vocês lembram que domingo eu liberei aqui uma palavra dizendo: vocês são árvores frutíferas. Lembra que eu liberei essa palavra? Então, quando você anda pela palavra que é liberada sobre a tua vida, vai acontecer transformações. Então, olha bem, se em alguma área ou em várias áreas da sua vida você está travado, é porque você não está andando pela palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Ande pela palavra. Eu estava lendo um livro essa semana e eu gosto de ler. Ler traz sabedoria, né? Se você não quer sofrer de Alzheimer, comece a ler. Leia bastante. E eu estava lendo um livro que dizia assim, eu até esqueci o que ele dizia agora, mas acho que não era eu falar, acho que eu vou falar só depois. Eu não lembro mais agora, não lembro mais.
Sim, lembrei. Quando Deus dá uma palavra para você, vamos dizer assim, Deus disse para você ser um pintor, por exemplo, tá? Deus disse para você ser um pintor, tá? Ok? Bem simples. O que você tem que fazer? Vai pintar. Compra uma lata de tinta, pega um pincel e vai pintar. Você acha que vai dar certo? Sim ou não? Quem acha que vai dar certo? Quem acha? Levanta a mão. Que vai dar certo? 1, 2. Quem mais acha? Claro que não vai dar. Eu pintei as portas do meu ex-apartamento, estou com o processo assim. Você acredita nisso? Estou com o processo, a porta estava velha, eu fui lá pintar, tá bonita. Mas tem uns buraquinhos assim, né, que eu deixei no bolo. Estou com o processo. Então, eu fui lá e pintei. Deus disse, você vai ser pintor. Então eu fui lá, peguei a tinta, o ouro e pintei. Quando eu fui ver o negócio, está errado. O que eu tenho que fazer? Me esforçar e ter bom ânimo. Praticar. Porque é na prática que vem a experiência. Então quando Deus fala para você, lança uma palavra sobre a sua vida, se você falar assim, eu estou esperando, você está esperando vir pronto, meu irmão? Não vem pronto. As coisas não vêm prontas. Deus liberou, então vá e comece a fazer. Mas se eu errar, levante, faça de novo. Mas se eu continuar errando, levante, faça de novo. E se eu continuar errando, levante, faça de novo. Vai fazendo, vai fazendo. Você sabe como é que eu comecei profetizando? Alguns aqui não sabem. Eu sempre orei a Deus dizendo, Deus, usa a minha vida, eu quero profetizar, Deus. Eu quero profetizar. Dá esse dom de profecia. E eu tenho o dom, todos vocês têm esse dom, porque quem dá o dom é o Espírito Santo. Imagine uma mexerica, uma cocã, que tem vários dons. Assim é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus nos usa conforme a necessidade. Então, eu tenho os 9 dons, eu vou ser usado conforme a necessidade, por um momento. Quando a pessoa fala assim, não, eu tenho, não, você não tem nada. Quem tem é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, e ele vai usar você na necessidade. Você sabe como é que eu fui usado? Em dom de profecia? Eu estava num quartinho, que era o quartinho da igreja Assembleia de Deus. Num momento de oração, tinha eu, mais 3 pessoas lá. Bastante gente, né? Estava eu lá e mais 3 pessoas. Nós demos as mãos, começamos a orar, veio aquele fogo sobre nós, foi tremendo. E de repente, eu comecei a ouvir a voz de Deus. E eu comecei a ouvir e eu falei, meu Deus, o que é isso? Deus falava assim, abre a sua boca porque eu vou falar através dela. Eu pergunto para você, eu abri? Abri ou não abri? Lógico que não. Não abri. Porque tinha profetas do meu lado que podiam ser usados. Mas naquela noite, Deus escolheu. Eu resisti. Fiquei ali, falando línguas. E o Espírito Santo falava assim, abre a tua boca porque eu vou falar através dela. Mas eu resisti. 10 minutos eu resisti, 20 minutos eu resisti, meu irmão, eu resisti. Eu acho engraçado porque o meu pai espiritual na época, meu pai, sabia que Deus ia me usar. E Deus tinha dito para ele, não abra a sua boca, porque eu vou usar ele. Aí sabe o que eu fiz? Quer saber o que eu fiz? No meio de todo aquele fogo, eu estava sentindo, eu falei, ó, vou abrir a boca. Quer lá saber? Vou obedecer. E foi ali que Deus me usou no dom de profecia pela primeira vez. Será que eu já errei em algumas profecias?
profecias? Com certeza. Será que tudo que saiu da minha boca foi Deus? Claro que não. Aliás, uma das testificações de que você tem o dom da profecia, de que você é um profeta, é o cumprimento da palavra que sai da sua boca. Então, será que eu já errei? Com certeza eu posso ter errado, irmão. Com certeza. Mas eu não tenho vergonha, porque eu fui praticando.